Agora, companheiros, em vibrações, nós vamos lembrando que neste trabalho todos recebem um mentor especialmente designado que encontra-se ao nosso lado, nos auxiliando nas doações e assim permanecerá durante todo o trabalho. Vamos também lembrando que em torno das nossas casas espíritas e em torno de todos os trabalhadores, temos milhares de socorristas do espaço apostos para conduzir as vibrações aos locais e aos assistidos aqui hoje entre nós, lembrados. Vamos, portanto, mentalizando também essa integração entre os dois planos e entre nós, um pequeno cálice de cristal ao nosso lado, onde serão recolhidas as nossas vibrações. Nas nossas casas espíritas, o grande cálice de cristal, aonde serão misturadas, mescladas, preparadas as vibrações nossas, dos nossos mentores e instrutores da espiritualidade, das colônias do espaço, das esferas superiores e do cosmos infinito. E assim também nós vamos auxiliando os nossos irmãos na distribuição destas vibrações. E em primeiro lugar vamos direcioná-las às nossas casas espíritas. Vamos mentalizando que elas vão se acumulando e se plasmando sobre as paredes, teto, piso, móveis, objetos, materiais, em todos os compartimentos e pavimentos da casa. E assim também na parte exterior, sobre suas paredes, muro, piso, telhado, cobertura, principalmente no frontal, onde forma uma grande cortina de luz e de paz, que chega até o meio da rua, para isolá-la de todas as interferências negativas, e a proteção se vai pelo lado esquerdo, direito, fundo, subsolo, envolvendo totalmente a casa para que seja protegida por mais uma semana. E assim também as nossas vibrações vão para todos os trabalhos das casas, assistência espiritual em seus diversos dias, escolas de aprendizes, cursos de médios, cursos especiais, cursos de implantação e a serem realizados. Também assim nós vamos envolver as casas nessas vibrações, nos demais trabalhos como os médiuns, colegiados mediúnicos, que se reúnem em diversos dias, notadamente às quintas-feiras, também para esse próprio trabalho de vibrações que todas as casas têm no mesmo horário e no mesmo dia. Assim também as vibrações vão para os trabalhos especiais, como samaritanos, grupo de jovens, irmãos fraternos, irmão Mariano, e assim também levando as nossas vibrações, em especial para a mocidade espírita e evangelização infantil. E assim nós vamos envolver em vibrações todos os dirigentes dos trabalhos, todos os trabalhadores, auxiliares, contribuintes, para que haja uma perfeita união entre todos aqueles que convivem o ambiente espiritual em nossas casas. E assim também chegando aos nossos lares e aqueles trabalhadores também que estão afastados com problemas de saúde mental, psíquica, física, recebendo toda a ajuda que merecem para despertarem, encontrarem um equilíbrio físico, mental e perispiritual e estarem de volta o mais breve possível na senda do aprendizado e da evolução. Levamos também as vibrações agora para todos os assistidos das nossas casas. Todos aqueles que têm os nomes escritos, as fichas, fichários, arquivos, cadernos, papeletas de pedido, nos grupos mediúnicos, nos grupos de vibrações, nos grupos de pedido, tanto físicos como os da internet, estejam onde estiverem, todos receberão igualmente o tratamento e amparo, e assim também aqueles que se encontram em seus lares, nas escolas, no trabalho, nos hospitais em tratamento, nas prisões, nas ruas ou até desencarnados. Nossos socorristas os envolvem em amparo para trazê-los todos de volta ao caminho do bem, do aprendizado com Jesus. E agora as nossas vibrações vão para a Aliança Espírita Evangélica, todas as suas regionais, todas as casas filiadas à Aliança, para que também seus dirigentes, colaboradores, auxiliares
recebam todo o amparo e instrução necessária para levar adiante a tarefa assumida com o Mestre Jesus, que é a divulgação do Evangelho do Mestre em todas as direções. Assim também nós vamos buscar e penetrar as nossas casas no seu duplo espiritual, tanto nas casas espírita Apóstolo Mateus, em Confidentes, Constelação Amor, Irmão Luiz do Jardim Marilu, Luz do Alvorecer do Companheiro Vladimir, Aprendiz do Evangelho com o Companheiro Euclides em Cataguás, Minas Gerais. Vamos mentalizando que adentramos o seu vasto salão de piso marmóreo, paredes vítreas, cristalinas e muita luz, que as nossas vibrações vão saturando todo esse ambiente espiritual, onde também encontramos nossos irmãos desencarnados, que até ontem estavam em tarefa conosco, encarnados, e hoje, preparados e sendo preparados como socorristas do espaço, ao nosso lado nesse trabalho, somando as forças para edificar ainda mais as nossas casas espíritas. E assim as vibrações vão saturando essas grandes torres luminosas que se elevam a grande altitude nessa região umbralina, servindo de farol guia às caravanas e caravaneiros que vêm das regiões inferiores, purgatoriais, infernais, da crosta, subcrosta, dos vales profundos da dor e do sofrimento, para receber os assistidos em condições, prepará-los para novas oportunidades, segundo a condição de cada um e a autorização do Pai. Assim também nós vamos agora atravessando o portal de nossas casas, que nos leva aos campos verdejantes, onde encontramos nossas hortas e vegetais medicinais, os pomares com suas frutas medicinais, os grandes jardins e suas flores medicinais, e no centro o grande laboratório, onde se processam todas essas essências, preparando o remédio do futuro para socorrer a humanidade, também já agora nas vacinas para auxiliar nessa grande pandemia e na cura definitiva em futuro próximo. E assim os cientistas e todos os ligados à espiritualidade vão recebendo através da intuição a instrução necessária para a confecção desses remédios e vacinas. Igualmente, nós vamos agora vibrar os nossos corações e mentes para toda a parte hospitalar de nossas casas. Pronto-socorro, salas de cirurgia, de enfermaria, também as escolas da espiritualidade, onde nossos obsessores do passado são preparados como socorristas do presente e do futuro. Igualmente, nós vamos somar todas as vibrações, preparando-as e acumulando-as numa grande nuvem, onde haverá também a integração das vibrações do plano maior e direcioná-las, em primeiro lugar, com o comando da Rosa dos Ventos, em direção ao norte do país, à Amazônia, a colônia Vitória Régia do Irmão Mateiro, onde os grupos indígenas encarnados e desencarnados cuidam e preservam, recuperando toda a mata amazônica, toda aquela floresta imensa, todos os seus recursos florestais, minerais e animais, também expandido em direção aos países vizinhos por onde ela se estenda, e como numa chuva magnética de bênçãos, caindo sobre ela, alimentando-a, purificando-a e recuperando-a, para que cheguemos a uma regeneração plena de toda esta área. E da Amazônia, essas nuvens vão em direção agora ao nordeste, passando sobre toda a Caatinga, onde essa chuva magnética tem o mesmo trabalho de recuperação, de restauração. Também toda a nossa Mata Atlântica,
do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, para recuperá-la, para regenerá-la. E no Rio Grande do Sul também todo o Pampa Gaúcho, adentrando em direção ao Pantanal e subindo em direção ao Cerrado, para a mesma recuperação que se faz com os escravos, os caboclos, todos aqueles que se unem para auxiliar Ismael nesta tarefa grandiosa de transformar o bioma brasileiro como uma fonte de alimentos definitiva para toda a humanidade que aqui vier e aqui estiver. E assim se estendendo por toda a América do Sul. E agora centralizamos essas vibrações em Brasília, com o grande trabalho de regeneração e restauração de mentes e corações, principalmente daqueles que têm comando da nação na área administrativa, política, executiva, judiciário, legislativo, órgãos federais, estaduais, municipais, todos aqueles que estão voltados para manter a pátria no seu caminho evolutivo. Aqueles que estiverem obrando em erro, sejam agora por essas vibrações, sentindo através do arrependimento a necessária transformação para buscar a regeneração da mente e coração de cada um, voltando ao caminho da luz e da paz. E aqueles que estão obrando de forma adequada no caminho da retidão, sendo fortalecidos para levarem adiante a tarefa assumida com Ismael. E agora as nossas vibrações penetram todo o subsolo de Brasília, onde entidades hostis dos mundos inferiores atuam sobre essas mentes doentias e conturbadas, criando a cisânia, a discórdia, o conflito, para que também sejam desligados, levados aos locais adequados de tratamento por nossos caravaneiros do amor, e assim também recebam tratamento e recuperação segundo a condição de cada um. E de Brasília, nossas vibrações são direcionadas como raios em todas as direções, onde houver uma cidade, uma aldeia, as capitais de estados e municípios, buscando toda a população brasileira para levar o despertamento espiritual e moral, encontrando novamente o caminho da paz e do amor. E do Brasil em direção a todos os países vizinhos da América do Sul, Central e do Norte, todos os países, suas cidades, capitais e municípios, levando também esse despertar espiritual e moral. E toda a América se ilumina. E da América em direção aos demais continentes, como a África, a Ásia, a Europa, a Austrália, a Oceania, a Malásia, a Indonésia, todas as ilhas do Atlântico, Pacífico e Índico, o Polo Sul e o Polo Norte, e toda a Terra, todo o planeta, que por instantes ilumina-se com estas preces, com essas vibrações, levando um despertar de amor e de esperança a todas as criaturas que sofrem. As crianças, os jovens, os adultos, os idosos, aqueles que estão chegando para a nova reencarnação e aqueles que estão partindo, já cumprida a sua tarefa. Que mãos amigas de ambos os lados da vida recebam a cada um, oferecendo a oportunidade adequada de aprendizado e evolução. E assim todos os lares do planeta, todos os grupos humanos são agraciados com o fortalecimento no amor do Mestre Jesus e num despertar de luz e de paz. E assim também todo o plano espiritual, onde existe ainda o choro e ranger de dentes, para que essas entidades que desencarnaram em condições desfavoráveis recebam essas vibrações para um novo despertar, uma nova iluminação interior e aprendizado para cada um. E os que não têm condições sejam levados para as colônias, para as áreas de tratamento e isolamento, segundo as regras estabelecidas pelo Criador. E agora nós vamos envolver mais uma vez toda a pátria brasileira, toda a sua população encarnada e desencarnada, todos aqueles que estão doentes nos hospitais em todos os locais, principalmente pelas pandemias, todos os lares,
todos os irmãos. E onde houver o desequilíbrio físico, mental, perispiritual, espiritual e moral, luzes, amor e paz cheguem a todos, despertando-nos para o verdadeiro caminho do bem e da harmonia. E assim também nós nos colocamos diante do Criador e do Mestre, para dizer a eles, do muito que agradecemos todas as oportunidades, como o trabalho desta noite, e tudo que se oferece a cada um de nós. E para nós nada pedimos, sabemos que o Pai sente e sabe das nossas necessidades antes mesmo de pensarmos, e que recebemos de bom grado tudo que nos é reservado, pois o Pai sabe melhor que nós mesmos do que realmente estamos precisando. E por onde andarmos, levemos um pouco de luz, de esperança e de paz, perdão e serenidade. Com a graça de Deus, que assim seja.